Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula de História, tá bom? Destinada ao público do sétimo ano, nós vamos falar um pouquinho das reformas religiosas ocorridas na Europa, tá bom? A gente vai falar aí da Reforma Protestante e também da Contra-Reforma. E vamos entender algumas causas que levaram a essas reformas, tá bom? No primeiro slide, pessoal, nós vamos falar um pouquinho que nesse período a Igreja Católica, né, ela era aí possuidora, detentora de grande poder. A Igreja Católica também, pessoal, na Europa nesse período, ela estabelecia ali algumas diretrizes a ser seguidas no campo político, no campo social e principalmente na questão religiosa, tá bom? E a partir do século XIV, pessoal, passou a surgir aí uma série de, de indagações sobre o modo como a Igreja Católica se comportava nesse período, tá bom? E é nesse sentido que algumas pessoas movidas aí pela questão da fé ou por interesses econômicos passaram a exigir da Igreja Católica mudanças, né? Passaram aí querer mudanças nesse cenário a qual a Europa se encontrava, tá bom? É importante nós entendermos, pessoal, que reforma foi uma série de acontecimentos que tentaram romper com a unidade da Igreja Católica e deram origem a novas doutrinas religiosas, no caso, o luteranismo, o anglicanismo e o calvinismo, tá bom? E, pessoal, nós tivemos também a Contra-Reforma, que foi aí uma ação, né, da Igreja Católica contra essa reforma, lideradas por algumas pessoas que tinham interesses políticos e também a questão da fé. A Contra-Reforma ela foi o conjunto de medidas que a Igreja Católica tomou para tentar, né, deter o processo de rompimento iniciado pela Reforma. E com essa Contra-Reforma, pessoal, a Igreja Católica teve que mudar ali em partes os seus dogmas e também aí a questão de sua estrutura interna, tá bom? Passando o slide, nós vamos ver quais foram, né, as causas que levaram a essa reforma. A primeira delas, pessoal, foi as questões ligadas à ordem política, econômica, morais e religiosas. Vamos conhecer cada uma delas, tá bom? Quando se fala em causas políticas, a gente vai entender que o conflito entre os papas e os reis naquele período ela era muito grande. Por quê? Porque a Igreja Católica ela queria, né, ter o poder totalmente em suas mãos. E para a Igreja Católica, os reis só poderiam deter o poder em suas mãos se fossem autorizados e em acordo com os papas. Além disso, pessoal, com relação a essas causas políticas, nós tínhamos aí a influência direta da Igreja Católica nos assuntos internos do Estado. A outra causa, pessoal, que levou a essa reforma protestante na Europa foi a questão da Igreja Católica ser, né, detentora de um grande número de terras, a concentração aí de outros bens, como metais preciosos e joias. E além disso, pessoal, a Igreja Católica não pagava imposto sobre essas riquezas. Os reis e os nobres, né, eles viam a possibilidade, né, na reforma de se tornarem, né, os proprietários desses bens. E além disso, pessoal, causas econômicas, a burguesia ela tinha suas atividades comerciais dificultadas pela Igreja Católica, tá bom? No campo moral e religioso, a gente pode citar aí, pessoal, algumas questões, como a venda de cargos eclesiásticos, tá bom? Nós temos também a venda de relíquias religiosas, objetos aí tidos como sagrados e milagrosos. Nós também, pessoal, podemos pontuar a venda de indulgências, né? A questão aí do pagamento de você, naquele período, as pessoas pagarem para ter o perdão de seus pecados. Também a vida escandalosa de alguns membros da igreja naquele período, e isso foi ali um motivo ligado à ordem moral,
E também, pessoal, papas mecenas, né? Patrocinadores aí de artes na Itália, e também o envolvimento da Igreja Católica em constantes conflitos. Passando aqui, pessoal, a gente vai entender também que essa reforma ela passou a acontecer dentro da Europa porque houve uma mudança de consciência e também aí a chegada de algumas inovações técnicas, como é o caso, pessoal, né, do aperfeiçoamento da imprensa realizada por Gutenberg, né, Johannes Gutenberg. Esse cara, né, pessoal, ele passou a fazer o que aí? Ele, através desse aperfeiçoamento da imprensa, ele favoreceu, né, a difusão de obras escritas, dentre elas, pessoal, a Bíblia. E ele traduziu, né, a tradução aí para vários idiomas da Bíblia. Ela fez com que, né, as pessoas tomassem consciência dos direitos, né, dos ensinamentos ligados ao cristianismo. E isso chegou ali de encontro com algumas práticas que a Igreja Católica estava fazendo naquele período, tá bom? Passando aqui, pessoal, nós vamos ver também que ainda com relação a essa mudança de consciência e as inovações técnicas chegando na Europa naquele período, que as críticas, né, também dirigidas aí por pensadores ligados à corrente iluminista, como Erasmo Roterdã, Thomas More, tá bom? Eles teceram aí críticas, né, com relação à Igreja Católica, no intuito para que a mesma, né, encontrasse ali os verdadeiros princípios cristãos, tá bom? E também, pessoal, nesse período surgiu aí uma crítica muito forte, né, à questão aí aos luxos, né, entre os representantes da igreja nesse período. Inclusive, né, pessoal, nós tínhamos também várias ordens ligadas, né, várias ordens católicas ligadas à Igreja Católica que nesse período também criticavam essa questão aí do luxo, né, entre alguns representantes da igreja, tá bom? Então, pessoal, esse daqui foi nossa pequena videoaula a respeito desse tema importante, e na próxima aula nós vamos dar continuidade, tá bom? Aí procurando entender todo o desenrolar dessa questão aí das reformas ocorridas na Europa durante, tá bom? Esse